Coração aberto, nada a esconder, porque nós temos 45 anos de serviço público, mais de 30 anos de magistratura, 33 anos, mais precisamente, de magistratura. Comecei no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo em 1990, onde permaneci 7 anos, galguei todos os postos do Poder Judiciário por merecimento, cheguei ao Supremo Tribunal Federal, onde fui presidente daquela Suprema Corte, fui presidente do Conselho Nacional de Justiça, tive a honra de presidir a República por 2 dias, por 48 horas, e tive a honra também de presidir o Senado Federal no impeachment da Presidente da República. Portanto, deputado Bilinski, eu sou um homem público por vocação, retornei ao serviço público depois de aposentado, depois de voltar para a advocacia, uma banca que ia, graças a Deus, muito bem, mas justamente para servir o público brasileiro. Então, o que eu preciso dizer às senhoras e aos senhores, que nós estamos do mesmo lado. Eu sempre fiz parte, embora integrando o Poder Judiciário, das forças de segurança desse país e dando combate sem tréguas à criminalidade, seja ela comum, seja ela organizada, que hoje em dia, depois de passados 36 anos da promulgação da Constituição, ela adquiriu uma mudança, uma alteração do ponto de vista ontológico tal que deixou de ser local, passou a ser interestadual e até transnacional. Então, a primeira coisa que quero dizer a vossas excelências, e dizendo aqui que trago sempre homenagem ao Congresso Nacional, seja no Senado Federal, seja na Câmara, todos meus colaboradores de primeiro escalão. Está aqui do meu lado o doutor Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. Nós temos aqui o Raposo, que é o doutor Raposo, que é o diretor-geral da PF, da PRF, o doutor Murad, que é o diretor-geral da PRF, temos o doutor Manuel Carlos de Almeida Neto, que é o número 2 do nosso ministério, que é um competentíssimo secretário executivo, que foi meu secretário no Supremo Tribunal Federal, foi meu secretário no TSE, quando eu presidi aquela corte especializada. Temos aqui toda a cúpula da Polícia Federal, Marcelo Pimentel, nós temos também, enfim, a Thaís Arbex, que é nosso assessor de comunicações, Marivaldo Pereira, que é o secretário de Assuntos Legislativos. Portanto, estamos aptos a prestar quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Ao longo de minha carreira de magistrado, sempre trabalhei intimamente, não apenas com os membros do Ministério Público, federal e estadual, mas também com as forças policiais, sejam elas estaduais e federais. E agora eu tenho a subida honra de comandar 4 forças policiais de escola, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal Federal, que tem um derivativo que é a força de choque da Polícia Penal Federal nas intervenções eventuais que possam ocorrer nos estados, e temos também a Força Nacional, que é uma força ativíssima, composta por integrantes das polícias militares dos diferentes estados, e que hoje estão atuando, sobretudo, nas reservas indígenas, garantindo a paz nesses locais, que é precária, porque há conflitos de terra não resolvidos,
e também estão em alguns estados da federação, a pedido dos governadores, para que nós auxiliemos as forças locais quando isto é necessário. O que eu quero dizer que jamais faria uma crítica pessoal a esses nossos companheiros de trabalho que são da Polícia Federal. Reconheço o seu valor. Nós estamos trabalhando, o delegado Bilinski, deputado Bilinski, para a valorização dessas categorias. Nós estabelecemos na nossa Secretaria Nacional de Segurança o Escuta SUS, que é um programa de auxílio psicológico a todos os policiais que existem no Brasil, em todas as forças, porque nós sabemos que, infelizmente, o índice de suicídios, depressão e ansiedades nessas categorias, ele está acima do nível do homem comum. Estamos trabalhando na ampliação do projeto do Habite-se Seguro, para ampliar a possibilidade de financiamento de imóveis próprios para todos os integrantes das polícias que merecem, que ganham aquém daquilo que devem receber e, portanto, têm dificuldades em receber os financiamentos adequados. Nós estamos trabalhando com afinco nisso, já elaboramos um projeto que foi aperfeiçoado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, está agora na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, para receber os últimos ajustes no que diz respeito aos aspectos financeiros. Estamos também, delegado e deputado Bilinski, senhoras e senhores deputados e deputadas, nós estamos também elaborando um plano de proteção aos policiais aposentados, aos membros do Ministério Público aposentados e aos juízes aposentados, que quando saem da atividade não têm mais nenhuma proteção, não obstante o fato de terem enfrentado o crime, seja ele comum, organizado por toda a sua vida, com risco pessoal, com risco para suas famílias, e nós estamos elaborando um programa especial de proteção para esses policiais que precisam de apoio do Estado quando estiverem sob uma situação de ameaça. Então, nós temos uma série de programas, para não dizer aqueles programas de um rearmamento dos policiais de todo o país, sejam eles federais, sejam eles rodoviários federais, polícia penal, polícias militares, polícias civis, até guardas municipais, com armamento de primeira categoria, de alta tecnologia, carros blindados, armamentos não letais, coletes à prova de salva-vidas. Nós estamos, o Ministério da Justiça, inteiramente de mão dadas com as polícias de todo o país, e estamos nesta situação em que estamos numa verdadeira penúria orçamentária, porque nos foram cortados 500 milhões do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Nacional, cortando quase 1/3 dos recursos. Não obstante isso, nós estamos ao lado daqueles que colocam a sua vida a serviço e a proteção da sociedade brasileira, sobretudo do homem comum e da mulher comum, do cidadão que é obrigado a caminhar nas ruas desse país para estudar, para trabalhar, enfim, para cuidar de suas atividades. Portanto, nós, do Ministério da Justiça, e este ministro em particular, está de mãos dadas com as forças policiais do país, com uma série de projetos. Esses são só alguns, e outros haverão de se suceder a esses para dar maior segurança aos policiais brasileiros em todos os níveis. Eu já tive a oportunidade de esclarecer essa expressão que foi pronunciada numa reunião que tive na Federação das Associações Comerciais do Brasil, num almoço e depois numa palestra que dei a todos os representantes das associações comerciais do Brasil, e o tema central qual era?
o tema central era o nosso projeto de PEC de instituir constitucionalmente um sistema de segurança único em todo o Brasil, de segurança pública única em todo o Brasil, na Constituição. E respondendo a uma indagação de um presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, justamente tocou-se da fragilidade, numa suposta fragilidade das audiências de custódia que soltavam criminosos que não deveriam ter sido soltos pelo Poder Judiciário. O que eu quero dizer que, quando fui presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, nós estávamos com uma superlotação de presídios, como temos hoje. Nós temos hoje 690 mil presidiários no Brasil, temos 5 penitenciárias de segurança máxima, temos 1.400 penitenciárias estaduais. Nós estamos, este sistema está num estado inconstitucional de coisas, como disse o Supremo Tribunal Federal, e nós, então, naquela época, com uma superlotação de presos que atingia a 850 mil presos, os presos dormiam amarrados nas grades das celas, porque não tinham espaço para dormir no chão. Era uma situação absolutamente caótica. Eram presos primários, presos não reincidentes, presos punidos com detenção, presos que poderiam ter, eventualmente, medidas alternativas ao castigo corporal, que é o mais grave. E nós, então, com base no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Internacional Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece que qualquer cidadão preso tem o direito de ser apresentado a uma autoridade no prazo mais rápido possível, e este tratado foi internalizado pelo Congresso Nacional. Então, nós o consideramos uma lei nacional, que foi, inclusive, depois promulgado pelo presidente da República, por resolução. Então, nós instituímos as audiências de custódia para fazer com que só ficassem presos realmente aqueles que efetivamente devem ser presos, que representam um perigo para a sociedade. Isso sob o crivo, sob a análise do juiz. E, naquela época, senhoras deputadas e senhores deputados, nós tínhamos 40% dos detidos, eram detidos provisórios, presos provisórios, que não se defrontavam com o juiz por meses ou por anos e ficavam naqueles cátres sem nenhum auxílio, sem nenhuma possibilidade de reivindicar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Eu acompanhei em todo o país, nos 27 estados da Federação, nós acompanhamos as primeiras audiências de custódia. E realmente conseguimos separar o joio do trigo. Aqueles perigosos eram imediatamente encarcerados pelos juízes, aqueles que ofereciam menor periculosidade poderiam ter uma medida alternativa à prisão, ou uma tornozeleira eletrônica, ou, eventualmente, uma restrição de direitos, ou uma prisão domiciliar, sobretudo no caso, por exemplo, de mães que têm filhos sob sua guarda, ou pais que, eventualmente, sejam arrimos de família e que não representavam perigo para a sociedade. Então, esta foi uma iniciativa, a meu ver, e não só a meu ver, de todos aqueles que defendem os direitos fundamentais, a Constituição e as leis. Foi um salto civilizatório, que é uma medida que beneficia não apenas aqueles presos em flagrantes, porque qualquer um de nós, cidadão, seja Ministro, Vossa Excelência excedeu os 15 minutos. Quanto mais tempo Vossa Excelência gostaria? Não, 1 minuto. Um minuto para o ministro. Então, o que é que eu disse quando disse que a polícia prendia mal e o judiciário era obrigado a soltar em determinadas situações? Eu disse isso no contexto das
das audiências de custódia e no contexto exatamente do Sistema Único de Segurança Pública que nós queremos estabelecer. Por quê? Porque o preso em flagrante que é levado pela polícia nem sempre é levado diante do juiz com todos os seus antecedentes. Às vezes é um criminoso perigosíssimo em outro estado, que tem uma certidão de antecedentes pesadíssima e que em outro estado ele está submetido à audiência de custódia, ele é um preso que cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Para terminar, deputado Bilinski, o que eu disse... Mais um minuto para o ministro. Mais um minuto. O que eu disse é o seguinte, os juízes, as juízas, são pais, são mães, são avós, têm filhos, filhas, netos e netas. Eles jamais colocariam preso de alta periculosidade. Isto foi, então, dentro desse contexto, o Ministério da Justiça esclareceu isso por nota. Eu, na Comissão de Segurança do Senado Federal, também esclareci isso na televisão, esclareci isso em entrevista de jornal. Então, nós e a polícia estamos de mão dadas, nós queremos aperfeiçoar o sistema.